Hoje vamos trazer aqui no canal um react de Bleach, do canal O Analista. E é o seguinte, essa é a pauta. O espada que nunca lutou, a análise de personagem mais porca Lane. E é o seguinte, cara, primeiramente esse cara é um escritor com uma análise muito bem profunda e muito contundente, fora que ele tem um amor ácido. E como eu já sou inscrito no canal dele faz um tempo, já assisti muitos vídeos, apesar de ser o primeiro vídeo que eu vou trazer dele aqui como react, eu confio no trampo do cara. Então você pode ter certeza que agora você vai ver um vídeo brabo e realmente muito surpreendente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo e bora! Salve, meus analistas! Se vocês têm acompanhado a série Salve. de vídeos de Bleach no canal, vocês sabem que chegou a hora. Afinem seus uivos, peguem uma bebida quente, pois hoje vamos a um lugar bem gelado chamado Solidão. O vídeo de hoje é sobre o Primeira Espada, o Lobo Solitário, Coyote Stark. E muito obrigado pelos 20 mil inscritos. Nome é sempre bom, um prazer Coyote trazer Stark, vídeos novos por aqui, ainda mais quando é sobre Bleach, porque atualmente tenho gostado muito de Bleach. Detalhe, esse vídeo aqui ele tinha 20 mil inscritos, olha quanto ele tem agora. E esse vídeo eu acho que tem uns 8 meses, ó, tem 76 mil. Logo, logo tá pegando a plaquinha de 100k. Se o cara é bom, eu não sei o que é. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Amazon, pô, não custa nada. Show! Dito isso, bora pro vídeo. Bora. Coyote Stark. Muitos Battle Shonens têm o grupo, quase sempre composto só de vilões. Seja Akatsuki, Genei Ryodan, CP9, Luas Superiores e por aí vai. Em Bleach temos os espadas. E por que eu trago algo tão óbvio a essa altura do campeonato? Em todos esses grupos sempre tem uma discussão sobre quem é mais forte, né? Aquela baboseira de power scaling. E no caso de Bleach não é muito diferente. Mas em Bleach as águas são um pouco mais turvas. Detalhe, tá? Eu acredito que um grupo bem estruturado como organização mesmo, com vários membros, com ênfase e tudo mais, que eu me lembre, o mais bem feito e o mais popular, que talvez supera até os protagonistas, é a Akatsuki. Ou seja, então, o Naruto ele trouxe muito bem feito isso, sabe? Muito bem feito. Mas tem muitos animes e é antigo esse conceito. Por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco, na primeira saga, os vilões eram os Cavaleiros de Ouro. Não todos, né? E eles também não eram exatamente vilões, eles estavam do lado errado da história, porque eles não acreditavam na história da suposta Atena. Mas ele era um nível hierárquico e era tipo uma organização também, entre aspas, para ser enfrentado. Então, isso é o charme. Isso é o charme de anime shonens. E os espadas não são diferentes, eles são incríveis. Para um grupo com um sistema de ranking e hierarquia tão objetivo com números, parece até uma tarefa simples ranquear eles de 1 a 10, ou de 0 a 9. Mas ela é bem mais complicada do que parece e às vezes até mesmo longe da verdade. Stark é um dos mais populares, subutilizados, subestimados e não compreendido entre os espadas. Muito se esperava do primeiro espada. Ele era a maior promessa do cubo, uma promessa que não foi cumprida. Especialmente depois de ver os 4 em ação e muitos tinham criado um hype enorme para ele. Logo a expectativa da revelação de que ele era o 1 veio de diversas maneiras, formas, tamanhos, cores e sabores. E essa expectativa não foi muito bem atingida. Novamente, isso não é algo tão simples. E aí entramos no problema com o ranking convencional dos espadas. Com a existência de Ukiyoha, sua segunda etapa, Yami, a sua suposta segunda etapa, e o ranking 0 que ele ganha com isso. O que cria muitas implicações que contradizem e complicam o entendimento de ranking inicialmente apresentado para nós leitores. E também um detalhe que é muito importante ressaltar é a famigerada pergunta: Stark estava lutando sério? Primeiro vou citar todas as apresentações do personagem e só então responderei a polêmica questão que os viciadinhos em power scaling adoram levantar. E eu aproveito também para entrar na questão mais simbólica do personagem para finalizar, fechou? Dito isso, vamos falar sobre o quão forte o Stark demonstrou. É o seguinte, realmente os espadas eles tinham uma característica diferente, que eram, assim como os aranhas, né, de certa forma, apesar que os aranhas do Hunter x Hunter eles não têm uma escala de poder, é só um número mesmo, se eu não me engano arbitrário. É o seguinte, os espadas eles tinham, entre aspas, uma classificação de poder. Só que isso não funciona muito porque tem vários pontos numa análise estratégica de luta, como um poder counter, ou então habilidades não relacionadas a poder, ou então até astúcia e inteligência num combate, estratégia e tudo mais. E tudo isso deixa muito desbalanceado. Mas eu acho que o Bleach ele vai mais além, porque ele ignora realmente essa escala de poder em alguns níveis. Tipo assim, os mais fracos, beleza. Eles estão cagando pros mais fracos, tá ligado? Mas quando chega aí nos 10 primeiros, nos 7 primeiros, tipo, a coisa fica uma bagunça mesmo, tá? Dito isso, eu já vou falar outra coisa. O Stark realmente, por ser o primeiro, ele foi muito subutilizado, foi muito mal desenvolvido. Não sei se mal desenvolvido, mas foram relapsos com ele, abandonaram ele mesmo. Sabe por quê?
Eu aposto que se você fosse citar aqui seus 4 espadas prediletos ou que vem na sua mente, você tinha esquecido dele, tá? Você tinha esquecido dele. Você provavelmente ia citar, garantido, o Kyoha e o Grimmjow. Agora ele, meu, ia passar batido. Por quê? Porque ele realmente não teve uma parada marcante. E é uma pena, porque o design dele é fantástico. Mostrou ser e o quanto tecnicamente ele poderia ser. Seus feitos na obra, informações de databooks e qualquer informação relevante que nos ajude. Começando pelo arroz e feijão de Bleach, poder espiritual. Seu ranking de primeira já indica que, em termos de volume, a dele é a maior entre as espadas. Mas Sim. esse sistema linear de números não é 100% confiável. Mas temos outros feitos para corroborar com isso, como por exemplo, não sei, o fato de Hollows morrerem só de entrarem em contato com ele pelas proximidades, sem eu mesmo sequer ter a intenção de matá-los, o que contribuiu com a solidão do Stark. E eu sei que essa informação às vezes acaba sendo usada de maneira hiperbólica, mas isso é para logo mais. O fato é que, mesmo dividindo sua alma em dois, Só tem que procurar no Google o que é hiperbólico para poder agregar no comentário. o resultado continuava o mesmo. O número 1 permanecia o número 1. E sua ressurreição aparentemente ocorre ao se juntar novamente com Lilith. Assim, ele é capaz de usar Los Lobos para invocar uma alcateia de lobos feitos de chamas azuis, com cada lobo tendo um grande poder destrutivo. Não Cara, é maravilhoso esse poder, mano. Uma porque o nome dele é Coyote, ele invoca lobos, tá ligado? Tipo, que loucura é essa, tá ligado? É canina, tá tudo certo, sabe? Tipo, é muito bom. querendo cair no No Limits Fallacy, mas o limite dessa técnica é sim desconhecido, e com o Rose afirmando que eles pareciam ser ilimitados e ao mesmo tempo que também diziam que atacar eles era como atacar chamas, ou seja, além deles serem teleguiados, eles também eram praticamente intangíveis e quase infinitos. Indo para a velocidade, ele tem uns feitos de velocidade bem impressionantes, viu? Além do Databook afirmar que ele é um dos espadas mais rápidos, seu sonido também tem grandes distâncias, e esse provavelmente é seu feito mais mencionado. Obviamente eu me refiro à cena quando ele simplesmente aparece, pega a Orihime que está entre Ichigo e Kenpachi, fala uma paradinha, espera a reação dos dois, aí ele some, aparece na frente do Aizen com ela, e aí só depois o Ichigo e o Kenpachi terminam de desferir os seus ataques. E ele fez isso tudo casualmente, com a mão no bolso e pá, e em sua forma base. Só pelos meus cálculos aqui, nesse feito, ele cobriu aproximadamente a distância entre São Paulo e Santa Catarina. E não me perguntem como eu cheguei nisso. Também podemos citar quando ele... Sensacional. Não me perguntem como eu cheguei nisso. Mano, muito bom mesmo. em sua forma base durante a primeira parte da luta, não levou um dano sequer do Ukitake do Shinsui, o que também é uma boa deixa para falar sobre a durabilidade dele, que francamente é insana, levando golpes diretos do Love e seu porrete sem demonstrar nada além de um ouch. Sério, tipo, ele nem fica sujo com aquela porrada, sendo apenas afetado pela Shikai do Shunsui e sentindo danos relevantes durante a troca final. Vamos ver. Vai lembrar que ele tomou um dano altamente potencializado, já que o Shunsui tinha preparo com base nas cores da roupa e etc. Interessante. E tem toda uma dinâmica Ou seja, ele tomou realmente um golpe muito apelão. envolvida, que ele decifra toda aquela Shikai em pouquíssimo tempo, até a usando contra o próprio Shunsui. E com isso eu já emendo aqui para ressaltarmos o QI de batalha dele, porque no início da luta contra dois capitães, ele entende também como a Shikai do Ukitake funciona, usando apenas alguns golpes para testar a hipótese, e deduz até o detalhe dos talismãs entre uma espada e outra. Detalhe, tá? Parando para analisar nesse ponto, além dele ter o poder espiritual mais avassalador em relação às espadas, por isso que era o ranking dele, ok, é tipo como se fosse quantidade de poder espiritual, chakra, esse é o ranking, tá ligado? Como eu falei, não significa nada se a técnica não for tão eficaz ou Resurrection, a invocação dele não for tão interessante assim, mas beleza. O cara ele tinha maior potencialização de poder espiritual. Em conjunto, ele teve uma análise extremamente perspicaz em todas as lutas dele, fora que ele era um dos espadas mais rápidos e ele tem um poder, tipo, de ataque quase, quando se transforma, que é os lobos, né? Quase infinito, tá? Extremamente poderoso e intangível e teleguiado. Ou seja, realmente apelão demais. E para que eles servem, surpreendendo ambos os capitães com sua capacidade analítica. Agora, sobre o poder destrutivo... o poder destrutivo dele é imenso, mas de uma forma diferente da do Kyoha. Usando o Kyoha bufado pela atmosfera de Las Noches, mais a sua segunda etapa, como exemplo, podemos ver um paralelo... É necessário comparar que isso é uma unidade dos Los Lobos, que são inúmeros, sendo comparada a uma lança de relâmpago uma vez. Ou seja, tipo assim, é como se você estivesse potencializando em quantidade aquele poder destrutivo.
Então, os Los Lobos é realmente um bagulho absurdo. É interessante se compararmos apenas um daqueles infinitos lobos do Stark. E tem até um monólogo em que ele fala que cada uma daquelas criaturas era tanto Stark quanto Lirinete, ou seja, cada lobo era composto de sua essência mais pura. Não eram lobos nerfados, mas ataques sérios de sua verdadeira energia espiritual original. E todos aqueles ataques, lobos e ceros, ele pode desferir em um curtíssimo espaço de tempo. E os ceros ele pode disparar até mesmo sem se mover, ou fazer aquela famosa pose, e que não vemos a sua capacidade total, já que ele nunca usou um Gran Rei Cero ou um Oscuras, por exemplo. Seus limites não são definidos e sempre deixam margem para cima. Portanto, nada pode refutar que ele ainda poderia usar ataques combinados e ainda mais poderosos. Só imagina um Gran Rei Cero junto com uma metralheira, que assustador que seria. Bom, e agora eu acho que a gente pode ir para a pergunta mais aguardada do vídeo. O Stark é bucha? Ele é ou não é o GOAT? Seria tudo apenas hipérboles e falácias provindas do grande gênio Cubo? A resposta é sim, o Stark estava se segurando. E nós nunca vimos a sua capacidade total, e isso está intrinsecamente interligado à sua personalidade. O cara não é fã de conflitos, e acaba fazendo um ótimo paralelo com o Shunsui, que também segue bastante dessa linha mais pacifista, como podemos ver dele Até a estética deles também é muito parecidas, né? Shunsui é brabo, aliás. na luta contra o Shed. Já falamos sobre o paralelo de Zaraki e Noitora em alguns shorts aqui do canal, onde eu ressalto que ambos usavam tapa-olho em olhos opostos. E o mesmo acontece com o Shunsui e o Stark. No caso de Stark, ele é um cara que não estava entre os espadas para ser o mais forte. Ele só queria ficar com uma galera e ficar de boa, só isso. E foi exatamente por isso que ele se uniu ao Aizen, porque havia toda a expectativa por parte do Stark em achar outros seres que pudessem aguentar sua pressão espiritual. E também existia a expectativa do Aizen em ver toda a liberação daquele monstro que ele havia encontrado no Hueco Mundo. Tanto é que parece que o Aizen apenas estava o tempo todo olhando para o número 1. Vimos que ele não ligava para Haribel e que fazia pouco caso do Baragan, pois quem realmente atiçou a curiosidade do Aizen foi o Stark. E vimos isso notoriamente quando Stark disse que o Aizen nem ligou para a morte do número 2. Ou seja, ele percebeu naquele momento que toda aquela parceria era falsa, e aquilo desmotivou ele demais. A partir daí ele começa a tomar uns ataques e faz pouco caso em lutar ou contra-atacar, ou até mesmo esquivar. Naquele momento ele realmente parecia estar tão abalado e revendo tudo que havia passado em nome de sua solidão. Estar sozinho para ele é horrível, e podemos ver notoriamente isso até mesmo no título do capítulo, que é Lobos não uivam sozinhos. Ou seja, ele não iria lutar sozinho. Caraca, mano, olha, chegou a arrepiar isso daí. Chegou a arrepiar. Lobos não lutam sozinho. Lindo. Mano, lindo, lindo, lindo. E é assim, a gente revê que, tipo, um dos pontos mais importantes, às vezes, numa performance, eu já tô falando de vida, tá? Não é nem só do anime. É motivação. Você tá motivado, você tá determinado a alguma coisa. Então não adianta o cara ser um Bolt se ele não quer correr, tá ligado? É tipo isso. Esse cara era um monstro, mas ele não tava com tesão. Porque ele era um pacifista, sim, e depois porque ele foi traído, entre aspas, traído, né? E, tipo, se sentiu jogado na margem, mano. Mano, que análise bem feita. Analista, na moral, top. Ou por vingança. Não tem por que vingar eles. Ele queria todos vivos e não mortos. A simbologia do lobo solitário reflete muito bem toda a questão do Stark, em ser uma anomalia do Hueco Mundo, pois, naturalmente, lobos andam sempre em alcateia. Na natureza, um lobo sozinho morre, e esse é o conceito irônico do Stark. Ele é um lobo que sempre esteve à procura de sua alcateia. Afinal de contas, essa é a sua marca da morte, a solidão. Eu invejava os fracos, e se você é fraco, então você pode se reunir em um grupo tão grande quanto você quiser. Quero tornar-me fraco, e se isso não for possível, então eu pelo menos quero fazer amigos que são tão fortes quanto eu. Essa é toda Lindo a ideia isso. por trás do Stark. Ele Lindo. se nerfa o tempo todo para fazer parte de um grupo que é fraco. Sobre a palavra solidão, solos deriva da palavra desolo, ou desolo, e o verbo desolar, que se define como deixar só, despovoar, devastar, assolar, destruir, e que, olha só, também se aplica ao Stark. Ele vivia só, pois sua mera presença causava a morte dos outros ao seu redor. Despovoar, destruir e deixar só, com um olhar mais patológico sobre a coisa, e observando o comportamento do Stark, acho válido que essa visão seja como algo de se referir sobre o que ocorre no senso comum e uma associação entre solidão e depressão. Embora a solidão possa também associar-se à depressão como uma possibilidade de interpretação dos nossos sofrimentos. Mesmo agora que eu vomitei toda essa informação pra vocês, eu ainda acho que não dá pra ilustrar o tamanho da solidão que esse cara sentia. É agonizante, principalmente pra alguém com traços de personalidade mais propensos à melancolia do Stark. E toda essa solidão chegou ao ponto dele rasgar, cortar, ou até num termo menos forte, dividir seu próprio ser, sua alma, para ter uma companhia. Isso me lembra muito a lore dos Kindred, do League of Legends, e o conto do homem pálido com cabelos negros que se dividiu em dois com um machado, para que ele nunca estivesse sozinho. Que é basicamente Caraca, a que morte, top. sendo evitada e mal vista por todos. Porque, bem, é
é a morte. E era isso que o Stark trazia para aqueles que queriam ser seus companheiros. E eu acho um paralelo bem legal esse conto, pela ênfase da pele pálida e cabelos negros. Juntando essas duas cores, temos o cinza do Stark. Além disso, tem umas correlações bem legais com seu ranking, que é o número 1. E sobre o número 1, sob um olhar um pouquinho mais ocidental, o número 1 geralmente é tratado como símbolo de união. Em algumas religiões monoteístas, o número 1 simboliza o universo, ou Deus em sua singularidade. E fica ainda mais interessante se adicionarmos a visão do pitagorismo, em que o número 1 não era nem considerado um número, porque números são plurais, e 1 é singular. Porém, eles consideravam o número 1 como uma fonte de todos os números, porque adicionando 1 você poderia criar um outro número. No sistema deles, números ímpares eram machos e números pares fêmeas. E o 1 não era bem um número, por ter esse aspecto de criação de outros números, e o Stark, ao se dividir, cria outro, um feminino. Já num olhar oriental, particularmente a numerologia chinesa, isso tudo é bem mais simples, mas também se aplica, porque pode simbolizar a solidão ou até mesmo estar solteiro, tendo até um dia dos solteiros, que é o 11 do 11. Mas brincadeiras à parte, Stark foi um personagem brilhante, mas muito mal aproveitado pelo autor, e subestimado. Cara, olha o nível de pesquisa que esse maluco fez, mano. Tudo por causa do número 1. Cara, lindo, 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 lindo demais, demais. Gostei muito, mano. Por uma grande parte da fanbase. Família, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal principal. Hoje em dia o nome dele é Super Nerdstar, eu vou deixar na descrição também. Que eu também faço vídeos dessa maneira. Tem um vídeo do Vegeta lá, e tem um vídeo do Toguro e também do Mashiba de Hajime no Ippo. Eu tô reformulando o canal, então tô fazendo esses vídeos de mais aprofundados, mais filosóficos. Mas eu falo pra vocês, assistir um vídeo desse é uma aula pra mim. É uma aula, então ó, Mano, tô tirando o chapéu, já vou dar aqui aquela moral de novo. Olha só, o analista, na descrição o link do canal e também do vídeo. Dá essa moral pra ele lá que ele merece, meu. Com ele é tipo 8 ou 80, ou você ama ou você odeia, literalmente. E o cara enfrentou 4 Shinigamis de nível capitão, ok, mas não enfrentou uma Bankai. Nunca teve uma capa de volume sequer, poema ou capa de nada. E sinceramente, ele nem precisava morrer. Eu acho que a morte dele, embora todo o contexto em volta, foi muito rushada. Mas pelo menos o Kubo fez algo interessante, embora longe de ter sido executado com capricho. Tem um paralelo com a morte do Kyoha, que envolvia até um nível de aceitação, assim que o aspecto da morte deles foi desfeito. O Kyoha era o vazio e encontrou seu coração nos últimos momentos, e o Stark era a solidão. E, bom, termina desse jeito, né? Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu já não estou mais sozinho. E aí eu deixo pra vocês interpretarem essa parte. Mas é isso, senhores, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Sensacional, sensacional. Respeitado demais. E um detalhe, vamos ter mais reacts dos vídeos dele, hein, mano? Vamos ter porque merece. E é isso aí. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.